quero trazer um conceito super simples, mas que é muitas vezes ignorado, que eu aprendi há muitos anos atrás, muitos não, né? Mas talvez uns 2, 3 anos atrás, assistindo os vídeos do Hormozzi, do Alex Hormozzi no Instagram, no YouTube, na verdade, em que ele ressalta bastante a importância de colocar volume nas coisas, né? E que muitas vezes, principalmente quando a gente fala de negócio, de business, no geral, as pessoas subestimam muito o volume que é necessário colocar de execução, de tempo, de atenção para que o negócio de fato dê certo, né? E eu quero colocar inclusive um exemplo prático, né, para exemplificar isso, que eu acho que exemplifica na verdade isso muito bem, que é o simples fato de que, por exemplo, eu estou com 26 anos hoje, eu comecei a trabalhar com tráfego pago quando eu tinha uns 18, 19, se eu não me engano. E desde o começo eu tive a oportunidade e o privilégio de estar em ambientes, empresas, ter clientes que investem bastante grana todos os meses em tráfego pago. Então eu tive uma exposição muito grande nos últimos anos a essa parte, a esse lado do marketing, né? E, inclusive, uma das minhas empresas hoje é uma empresa que presta serviço para outras empresas, e uma das coisas que a gente faz para essas empresas é o lado também de tráfego pago. Então, eu já trabalhei desde empresas que investem R$ 2.000 por mês em tráfego pago, até empresas que investem R$ 100.000 por dia em tráfego pago, ou seja, investem alguns milhões. Por que eu estou falando isso tudo? Porque na semana passada, nessa semana na verdade, né, eu comecei a rodar um novo funil de aquisição para uma das nossas empresas. Eu mesmo estou tocando esse funil, eu mesmo estou criando os anúncios, subindo, otimizando e assim por diante. Apesar de que eu não toco nesse lado operacional há muitos e muitos anos, e eu quis fazer esse lado, porque eu queria acompanhar bem de perto assim as métricas e tudo, e ver as nuances da coisa. E eu tenho mais ou menos aí 7, 8 anos de experiência lidando quase que todos os dias com tráfego pago. Só essa semana eu criei, subi, testei, otimizei, analisei mais de 50 anúncios. Eu mesmo fiz todo o processo, do início ao fim. Usei inteligência artificial para me ajudar em alguns pontos, mas mesmo o uso da inteligência artificial, eu que usei e toquei todo o processo, né? Por que eu estou falando isso tudo? Desses 50 anúncios que eu testei, a grande maioria foi bem ruim, como já era de se esperar, e realmente eu quis testar um volume enorme, porque eu testei várias narrativas diferentes, né? E algumas outras variações também, para eu entender o que ia ressoar mais e tudo. Então, a grande maioria foi bem ruim. Tiveram alguns poucos que foram medianos, e teve só um, que foi muito bom. Muito acima da média, no sentido de trazer quem eu queria, no custo que eu queria, assim por diante, né? E de 50 eu achei um, né? E isso que eu sou uma pessoa que trabalha com isso, praticamente, como eu falei, todos os dias há muitos anos. Mas o fato de eu ter subido 50 anúncios, né? E nessa próxima semana agora eu vou subir mais uma porrada. Eu já subi, inclusive, mais um novo hoje. Já escalei o que deu certo e vou subir daqui a pouco mais alguns novos. O fato de eu ter colocado esse volume, que pode parecer às vezes absurdo para a grande maioria das pessoas, é justamente porque eu já entendi esse conceito do volume. Eu já entendi que eu preciso colocar volume nas coisas que eu faço, justamente porque quando eu coloco volume e testo várias abordagens, por exemplo, ao mesmo tempo nos anúncios, eu consigo validar as coisas muito mais rápido. É claro que isso tudo envolve ter verba, capital e assim por diante, mas existem vários cenários também que isso aplica que não precisa de nada disso, às vezes é só força de trabalho, é só tempo, né? Então eu já entendi esse conceito. E eu já entendi, por exemplo, também esse conceito do volume, que
em diversas fases e momentos do negócio, eu preciso colocar um volume de trabalho maior e faz parte do processo, né? Tem momentos que a gente está tocando empresa, que dependendo da estruturação que a gente fez de time e tudo, eu consigo praticamente não trabalhar. Eu já vivi vários momentos desses, inclusive porque eu deleguei muita coisa. E, para ser muito sincero, esses momentos nem são tão bons, porque a gente para de fazer várias das coisas que a gente gosta de fazer também. Foi um aprendizado nesse processo. Mas fato é que existem outros momentos que eu preciso colocar 10, 12, 15 horas de trabalho por dia todos os dias. E eu gosto disso. Eu gosto de estar trabalhando em várias. Tem várias coisas, obviamente, que eu faço que eu não gosto. Mas tem várias coisas que eu faço que eu gosto. Tem vários produtos que a gente está criando que eu gosto de criar. Rodar os funilzinhos, acompanhar as métricas, ver o que deu certo e o que não deu certo, eu gosto. Muitas vezes eu vou fazer isso e eu tô com preguiça. Mas quando eu faço, eu vejo que eu gosto. E não só isso também, pelo tanto de coisa, por exemplo, que a gente tem hoje, ou pelo tanto de coisa que qualquer pessoa que vai tocar um negócio, principalmente se a pessoa vai tirar um negócio do chão, né, ela precisa fazer, cara, não tem outra opção, entendeu? Eu acho que nos últimos anos aí, muito por conta do mercado digital e pelas promessas que foram vendidas, se criou uma narrativa e um pensamento de que pode ser fácil tocar os negócios, pode dar para tocar de uma forma preguiçosa, vamos dizer assim. E isso realmente é verdade em pouquíssimos casos. E isso se torna realmente muito verdade a partir de um certo momento que o negócio já cresceu. Então, se o negócio já cresceu a ponto que você consegue contratar mais pessoas, investir em infraestrutura, tecnologia e ainda preservar a sua margem de lucro, né? Quer dizer que você que é dono, no caso eu que também sou dono, eu consigo ir aos poucos delegando funções, saindo dessas funções, né? E consigo de fato ter uma vida muito mais tranquila. Ao mesmo tempo também existem modelos de negócio que dão muito mais trabalho do que outros, que são muito mais difíceis. Quando a gente olha, por exemplo, para o que eu estou criando agora, porque eu estou criando uma unidade de negócio dentro de um dos nossos negócios, que vai ser um one-person business, né, que basicamente é um negócio de uma pessoa só. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, nessa nova unidade de negócio, eu estou fazendo sozinho. Por isso que eu criei os anúncios sozinho, por isso que eu estou rodando sozinho, por isso que eu faço os posts, por isso que eu mesmo analiso os cortes que as IAs estão fazendo dos próprios vídeos que eu estou gravando e vejo quais fazem sentido ou não de postar. Porque eu, de fato, quero criar um novo modelo de negócio dentro dos negócios que a gente tem, que é muito mais simplificado. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse negócio que a gente está criando agora, que ele vai ser muito mais focado na venda de produtos de conhecimento. Então, agentes GPTs, alguns cursos, mentoria, consultoria e assim por diante, né, que são todos baseados no conhecimento que eu tenho, né, e algumas entregas também vão ser baseadas no conhecimento e habilidades também que o time tem. É muito mais fácil tocar um negócio desse do que tocar uma padaria, entendeu? É muito mais, não tem nem comparação, entendeu? Porque eu tô aqui sentado na minha cadeira, dentro de casa, de boa, vou lá, olho pro meu computador, otimizo as coisas, tudo. O dono da padaria acordou 4 horas da manhã, entendeu? E esse cara, se ele não tiver lá no negócio dele todos os dias, literalmente, porque a padaria funciona todos os dias, o negócio não funciona, né? E é um dos negócios, inclusive, mais difíceis de se rodar, tanto a nível de complexidade operacional, tanto também quanto a nível de margem, coisas do tipo, né? Porque você pensa, pô, se você todo dia tem que assar pão, tem que assar sei lá o quê, e todo dia tem que ter alguém lá na padaria 4 horas da manhã para conseguir fazer isso, quem que quer todo dia acordar 4 horas da manhã, velho? Ninguém quer fazer isso, né? Então, existem, obviamente, negócios que são muito mais fáceis de serem tocados. E isso leva a gente para um outro ponto, que é basicamente a alavancagem que a gente tem em cada cenário, né? Então, se você for para pensar, a Amazon é uma empresa, sei lá, trilionária, né? A Nvidia é uma empresa trilionária, né? E elas existem, sei lá, 30 anos. Mas também tem um negócio ali na esquina que existe há 30 anos. Não estou tirando mérito de ninguém, cada um toca a vida do jeito que quiser, cada um tem seus objetivos, a sua pegada e assim por diante. Mas uma das coisas que tem mais a ver, obviamente, com o tamanho desses negócios é
o que eles resolveram entregar, é o modelo de negócio, é o time de mercado, né? Então, o mesmo volume aplicado em lugares diferentes, obviamente ele vai ter resultados diferentes, né? Então, é exatamente isso quando a gente olha, por exemplo, para a história de todo mundo que construiu grandes empresas e, inclusive, para muitas pessoas que têm pequenas empresas, micro e pequenas empresas, às vezes o cara da micro e pequena empresa trabalha até mais do que o cara da grande empresa. Só que colocou energia em oportunidade diferente, como eu falei, time diferente, investiu de uma forma diferente e assim por diante. Mas o resumo da história é que, independentemente do cenário, o volume precisa ser colocado, principalmente no começo do negócio, principalmente no ponto em que o próprio negócio não consegue pagar pessoas ou tecnologias, infraestruturas, para que as funções que hoje são executadas pelo dono ou donos possam ser delegadas, né? Não tem como fugir disso, não tem como fugir do trabalho duro, né? E inclusive, dependendo do tamanho, né, que cada um quer crescer o negócio, por exemplo, no nosso caso, além da a gente tem hoje 4 negócios e o nosso objetivo para as próximas décadas, né, é basicamente comprar uma porrada de negócio, investir uma porrada de ativo. Então, eu não acredito que o nosso volume de trabalho vá mudar tanto assim ao longo dos anos, pelo que a gente quer conquistar, né? Porque a gente quer construir. Mas enfim, eu quis falar um pouco mais sobre isso porque isso é algo muito ignorado e toda vez que eu vou conversar com várias pessoas de vários mercados diferentes, eu sempre encontro alguns cenários desses em que literalmente as pessoas estão ignorando esse princípio muito básico, só que é um princípio que literalmente está diretamente correlacionado à chance de sucesso de qualquer negócio, né? Dá muito trabalho e quanto mais volume a gente coloca, eu acredito que a gente valida as coisas mais rápido, né? E, obviamente, a gente consegue chegar nos objetivos mais rápido também. Enfim, é basicamente isso. Só bora.